Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos para a 13ª edição do Blaugrana Responde, esse quadro que já caiu nas graças dos seguidores, aonde lá no Instagram a gente posta nos stories uma caixinha, durante 24 horas você manda perguntas sobre as temáticas aleatórias que estiverem na sua cabeça, e eu trago essas perguntas para serem respondidas aqui no YouTube. Não dá para responder todo mundo. A gente estabelece como tempo máximo de vídeo 1 hora, 1h05, 1h10 dá, mas para responder tudo que vocês mandam lá ia ter que demorar umas 3 horas. Então, com certeza eu não vou responder todo mundo, mas eu vou responder todo mundo que der em 1 hora de duração. Beleza? Antes da gente ir para as respostas propriamente ditas, deixa eu te fazer aquele lembrete que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa essa nova ferramenta no YouTube que dá mais repercussão para os vídeos. Quando você faz isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E a primeira pergunta de hoje é do Tito_Ricardo12. Dá para confiar de novo no Ronald Araújo? Cara, essa é uma pergunta que várias pessoas me fizeram desde que a intertemporada começou. Esse período em que a temporada 24-25 já terminou, mas a 25-26 ainda não começou, mais ou menos aí 2 meses e meio para 3 meses de intertemporada. E tá todo mundo perguntando, e o Araújo? A galera se divide, né? O Araújo, eu confio que ele vai recuperar o Prime. E tem a galera que fala, tô com medo do Araújo, será que ele vai entregar de novo? Tem essa dualidade de opiniões na torcida, mas a maioria, aqui eu tenho que ser justo, a maioria gostaria de ver o Araújo ser negociado, certo? A pergunta que você me fez é se dá para confiar. E aí eu te respondo que eu prefiro esperar o contexto. Por quê? Porque eu confio no Araújo para uma partida de La Liga. Eu confio no Araújo para uma partida de Copa do Rei. Ele já foi muito bem, inclusive na temporada passada, em partidas do tipo. Tem falhas, né, de marcação, tem aquele gol contra o Betis, principalmente. Ele não consegue marcar o Natan na cobrança de escanteio. A gente toma um empate, a partida termina 1-1. Tem ali, só que assim, nada absurdo, nada que não aconteça com o zagueiro. Você não vai passar uma temporada inteira sem perder um lance, sem errar uma marcação no escanteio. Vai acontecer, nada fora do normal, mas em geral ele responde bem. Foi muito importante, principalmente na semifinal contra o Atlético de Madrid. É ele que entra e nos ajuda a segurar aquela vitória por 1-0 no estádio do Atlético de Madrid, lá no Wanda Metropolitano. Então eu confio nele para esses contextos. Mas eu não sei o que acontece, que quando ele escuta o hino da Champions, a perna dele treme. E não é só no mata-mata não, porque na temporada passada pegamos o Benfica e a Atalanta na primeira fase e o Araújo foi muito mal. Os 2 gols da Atalanta são em cima do Araújo. E dos 4 gols do Benfica, naquela virada por 5-4, 2 ou 3, você pode perceber que o Araújo está um pouco perdido ali na marcação. Então, não precisa nem ser mata-mata para ele sentir a pressão de estar numa partida continental. Tendo em vista que um clube como o Barcelona não pode objetivar ganhar apenas títulos nacionais, pode até não ganhar, porque não vai dar para ganhar todo ano, mas tem que objetivar ser campeão da Champions. Eu acredito que a torcida tem medo que o Araújo repita essa tremida de perna e acabe entregando mais um título continental ou estragando um caminho até isso. Desde a expulsão dele contra o PSG, ele não conseguiu voltar a jogar bem em uma partida de Liga dos Campeões. Resumindo, meus amigos, se ele entrar numa partida de Campeonato Espanhol e Copa do Rei, eu tô tranquilo, eu confio. Agora, numa partida de Champions, eu prefiro que ele não entre em campo. Usa o Christensen, usa o Eric Garcia, que já teve em Champions bom desempenho nessa última temporada. Bota essa outra galera, porque o Araújo tem alguma questão psicológica que faz com que, quando ele veja as bandeiras da UEFA e escute o hino da Champions, ele fique completamente desnorteado. Esse é o contexto para mim. Vamos ver se ele permanece. O mais provável é que ele jogue pelo Barcelona pelo menos mais uma temporada, mas a gente sabe que no futebol tudo muda muito rápido. Eu gravo esse vídeo aqui no dia 17 de julho
Eu gravo esse vídeo aqui no dia 18, perdão. Eu gravo esse vídeo no dia 18 de julho. Pode ser que dia 20 mude completamente esse cenário e o Araújo seja vendido. Mas hoje a tendência é que ele permaneça e eu vou torcer muito para que ele consiga se recuperar. Não gostaria de vê-lo entrar numa Champions para a gente fazer esse teste. Matheus SHSSZ, quantos dias são ideais para aproveitar bem Barcelona e quais atrações são imperdíveis? Cara, depende muito do tipo de viagem que você gosta. Tem gente que gosta de ir para festa, que gosta de viajar e ir para as baladas, para os bares, para onde a noite acontece. Aí você tem que ir para Cidade Velha. Você tem que ir para o centro... É irônico isso, né? Mas você tem que ir, para ter essa vida mais moderna, você tem que ir para a região na cidade mais antiga, que é a Cidade Velha, mais especificamente o bairro Gótico e o Raval, que é onde tem essa vida mais noturna, os bares, as boates e por aí afora. Né? Na Barceloneta, né? Não a praia, o bairro também tem bastante desses bares e dessas boates. Agora, se você prefere uma pegada mais histórica, aí você vai ter que sair, vai ter que ir no bairro Gótico, só que de manhã, vai ter que ir no Raval, só que de manhã, e vai ter que explorar outros setores, porque Barcelona tem ponto turístico espalhado em todos os cantos. Então, você vai lá nas colinas, no norte da cidade. Você tem ali uma região mais elevada, né? As serras, as colinas. Lá vai ter ponto turístico. Tem o Parc Güell, numa elevação assim. Aqui no norte, extremo norte. Agora, se tu vai pro extremo sul da cidade, tem a Praia da Barceloneta. É longe pra caramba uma coisa da outra. Você vai precisar de um pouco de paciência para conseguir visitar tudo. A Sagrada Família, ela já fica mais pro leste. Leste? Pro leste. O Camp Nou já fica mais no extremo oeste. Então também fica longe pra caramba. Tu vai com certeza querer ver os dois. Por conta disso, dependendo da tua energia, da tua capacidade de conhecer esses pontos todos no mesmo dia, você tem que ficar entre 3 e 7 dias. Se você for o cara que passa o dia inteiro peregrinando, não faz questão de ficar muito tempo em lugar nenhum, 3 dias dá pra conhecer tudo. Agora, se você é igual eu, você vai na Sagrada Família, você não quer ter horário para sair, você quer passar lá quantas horas você puder, até porque a fila é enorme. Então só para você entrar na Sagrada Família, você já vai ter que esperar ali uns 30, 40 minutos. Depois lá dentro, muita coisa para ver, você não quer ver agoniado, porque já tem que ir em outro lugar, fique 7 dias na cidade. Aí você tira um dia para ir na Sagrada Família, aí você toma um café no fim da tarde ali nos arredores, tem muita cafeteria bacana. De noite, ali na região do bairro Gótico, você sai para ir para um barzinho, alguma coisa do tipo, tudo com tranquilidade, 7 dias. E aí tem uma dica interessante, não é só em Barcelona que tem em outras cidades, mas o de Barcelona eu sei que funciona muito bem, que é um ônibus turístico, você paga um valor, são vários os ônibus, ele passa a cada 40 minutos e ele para em todos os principais pontos turísticos da cidade. Você paga, se eu não me engano, 6 euros. E aí o trajeto dele não é um trajeto de ônibus de linha. É um trajeto específico de ponto turístico. Ele só para em ponto turístico. Não adianta, para aqui que eu quero descer para ir ali naquela lanchonete. Não, ele só para em ponto turístico. Você sobe nele, qualquer ponto turístico você consegue subir. No hotel que você ficar, se você perguntar para o recepcionista, ele te aponta qual é a parada mais próxima desse ônibus do tour pela cidade. Você paga 6 euros, você ganha um passe e você pode subir e descer desse ônibus o dia inteiro. E aí ele fica dando volta, são vários, repito, a cada 40 minutos passa. Você desce no ponto turístico, curte, agora eu tô afim de ir para outro, volta pro ônibus, ele te leva, e aí você fica nessa, fazendo uma espécie de excursão sem guia. Excursão sem excursão. E muito mais econômico, né? Você paga ali 6 euros, é um valor bem tranquilo. Acho que vale a pena, principalmente para quem vai passar pouco tempo na cidade. Beleza? Próxima pergunta, Z Mateus B. Eu acho o Nico Williams superestimado, não só pelo que ele fez, mas eu não acho ele tudo isso que dizem.
Eu tenho muita tranquilidade para entrar nesse tema, porque eu falei antes, né? Quando as especulações começaram, e eu comecei a ver nas redes sociais, a galera fazendo montagens em que o Lewandowski já não era mais titular, o Dani Olmo já não era mais titular, o Rafinha ia jogar improvisado por dentro, só para acomodar o Nico Williams na ponta esquerda. Eu falei, galera, baixa a bola. Nico Williams não é mais jogador que o Dani Olmo, não é jogador o suficiente para valer a pena improvisar o Rafinha e não é mais jogador que o Lewandowski. Esses três são mais importantes do que a contratação de um ponto esquerdo, do que a chegada deste ponta esquerda. Inclusive, seriam poucos os jogadores no mundo que, se pudessem ser contratados, chegariam com vaga de titularidade garantida nesse ataque do Barcelona, que foi o melhor ataque da última temporada. Nosso problema não foi falta de gol. E eu manifestei isso em vídeos e em posts, claro, o debate sempre aberto, nunca quis acabar com o debate, só quero fazer parte, o debate sempre aberto, mas eu nunca aceitei muito essa ideia que o Nico Williams chegava e a gente mexia em toda a estrutura da equipe para acomodar ele. Então, depois que ele fez a palhaçada que fez, que nós já discutimos em outros vídeos, eu me senti muito tranquilo para reforçar esse comentário e me sinto muito tranquilo novamente para dizer que eu concordo com essa ideia. Eu acho que ele é superestimado no quesito... Superestimado não é ruim, tá? Ruim, como a gente fala em Belém do Pará, é uma coisa. Aí eu caio de falar, o cara é superestimado, não é que ele é ruim. É que a galera tá colocando ele num patamar ao qual ele não pertence. Se eu disser que o Mbappé é ruim, eu tô errando. Ele não é ruim. Agora, quando falam que ele ia ser o próximo grande astro do futebol, depois de Messi e Cristiano Ronaldo, que ele ia carregar esse legado, eu posso dizer, peraí, estão superestimando. É outra parada. Outra parada. Não é ruim, é superestimado. Então a ideia de que o Nico estava sendo superestimado, ela é verdadeira. E muito disso passava pela amizade que ele tinha com o Yamal. Muitas das pessoas que viraram fãs do Nico porque ele era amigo do Yamal. Ele virou meio que aquele ajudante do super-herói. Ele era o Robin e o Yamal o Batman. E eu falei sobre isso ainda na época da Eurocopa, quando estava aquela confusão. O Barcelona contratou o Dani Olmo e não o Nico Williams, e a galera desceu o cacete no Laporte e no Deco, e eu falei, gente, pra mim acertaram. Né? Nem foi uma decisão propriamente dita, mas pra mim é melhor o Dani Olmo do que o Nico Williams, porque é mais jogador, porque vai encaixar melhor nesse time, porque é mais maduro, e eu fiz essa provocação. Eu acho que a galera tá confundindo ser amigo do Yamal com ser outro Yamal. O Nico Williams não é do nível do Yamal, ele só é um amigo que faz TikTok, que faz vídeo e posta nas redes sociais. Fiz essa ressalva. Acredito que a temporada do Dani Olmo, mesmo com as lesões, foi melhor que a do Nico Williams. Você pode querer colocar o asterisco de que o Nico Williams jogou no Atlético Bilbao, que é um time que faz menos gols. Mas eu também posso colocar o asterisco que o Dani Olmo tinha muito mais responsabilidades defensivas no Barcelona do que o Nico Williams tinha no Atlético Bilbao, e que alimentavam o Nico Williams no Bilbao com prioridade. E no Barcelona, o Dani Olmo não tinha essa mesma prioridade, não tinha essa mesma preferência. Então é um debate muito longo, mas a minha opinião sempre foi essa. Sempre achei que ele seria um reserva de luxo, e ser reserva de luxo significa que ele é melhor do que todos os outros reservas do mundo e do que muitos titulares de outras equipes, mas que ele não é bom o suficiente para ser titular naquele time. Como Pedro Rodrigues foi titular de luxo no período do Guardiola até a temporada 2011, em que ele começou a ter um pouco mais de tempo como titular, né? Então, para mim, o Nico Williams viria para fazer isso e, claro, pela pouca idade e pela possibilidade de progressão, de evolução, eu achava que era uma contratação que fazia sentido. Pelo que ele já era para ser titular, pelo que ele já era para ser reserva e pelo que ele poderia vir a ser para virar titular nos anos seguintes. Não rolou, não fiquei assim tão decepcionado quanto a maioria. Eu acho que
não era uma peça imprescindível, embora fosse uma peça interessante, e me sinto muito tranquilo para concordar com o Zé Matheus B, porque falei antes, a galera estava superestimando um pouco o Nico Williams, sim. H. Lemuel, quais são as suas expectativas para essa temporada? Sendo bem sincero, eu sempre sou sincero, Lemuel, sempre sou sincero. Eu acho que é uma das vantagens que eu tenho por produzir conteúdo de maneira independente. Eu não tenho que agradar ninguém, só você que me assiste. E você que me assiste já sabe que eu não vou falar o que você quer ouvir. Você vem aqui para escutar a minha opinião sincera. Então eu sou sempre sincero, não precisa nessa ressalva aí, mas tudo bem. Vou ser mais sincero ainda. Quais são as suas expectativas para essa temporada? Passar o carro nos caras. Se é para ser mais sincero do que eu costumo, normalmente, numa pergunta dessa, não, parada é a seguinte, tem que respeitar o adversário, mas o Barcelona está muito bem preparado, dependendo das lesões, eu acredito que nós podemos brigar pelos títulos, isso seria eu sincero. Mas como você pediu para eu ser ainda mais sincero, vamos passar o carro. Essa é a minha expectativa. Por quê? Eu tô vendo o Real Madrid contratar, eu tô vendo o Atlético de Madrid contratar e eu não tô vendo nenhuma contratação que mude o patamar dessas equipes. Nenhuma. Nenhuma contratação que você diga, caramba, agora resolveram o problema. O problema do Real Madrid não era zagueiro ruim. Não era. Tinha Rude, tinha Militão, estava lesionado. O Asensio é mais ou menos, mas, enfim, também não é o pior zagueiro do mundo. O Tchouaméni fazia o papel ali de vez em quando. Não era questão de traz um zagueiro, pronto, resolveu o nosso problema. Não. O problema do Real Madrid é muito mais profundo que isso. É um problema de egos, e eu não tô falando ego de briga no bastidor, eu tô falando ego dentro de campo. Pô, vou tocar a bola pro cara, ele vai fazer o gol e eu não. Não, eu vou driblar, que eu vou tentar o meu. Pô, ele não tá correndo pra marcar, por que eu vou correr por ele? E aí alguém chama a atenção e você olha, mas por que tu tá chamando a minha atenção? Quem é tu, pô? Eu sou fulano, quem é tu pra me chamar a atenção? Tem esse choque de egos, a gente percebe no campo e isso atrapalha principalmente o time. Não vai ser o Xabi Alonso que vai resolver isso. Não contratou nenhum meio-campista para fazer a progressão da bola do campo defensivo para o campo ofensivo e para controlar a velocidade do jogo, que foi uma dificuldade que teve na temporada passada. Não vai ser o Arda Güler e nem o Valverde que vão resolver isso. E são bons jogadores, tá? Mas eles não têm essa característica. Não é o Alexander-Arnold que vai resolver os problemas defensivos na lateral direita. Então eu ainda não vi, e claro que a temporada pode me desmentir, mas eu ainda não vi ninguém... e agora o Álvaro Carreiras que inventaram que é o anti-Yamal, né? Jogou contra o Yamal 2 vezes na vida, uma delas o Barcelona com 1 a menos. O Barcelona com 1 a menos, o Yamal inclusive é substituído com 15 minutos do segundo tempo, porque com 1 a menos o Hansi Flick sentiu que era melhor dobrar o vigor físico nas pontas e jogar com o Ferran de um lado e o Rafinha do outro, para tentar reduzir a quantidade de chances que o Benfica criava. Então o Yamal nem jogou 90 minutos e num contexto muito específico de 1 a menos. E na primeira vez que eles jogaram um contra o outro, ele faz um pênalti no Yamal. O jogo termina 5 a 4, o cara faz um pênalti, mas a mídia pintou como o homem que parou Lamine Yamal. Eu não concordei com essa análise. E mesmo que ela fosse verdadeira, por causa de um jogo, ele virou o homem que o Yamal não vai conseguir driblar. Continuem provocando o Lamine Yamal, tá? Continuem provocando. O Messi era calado, mas ele também tinha essa personalidade. Você cutucava e ele resolvia o jogo. Vários jogadores já falaram isso. Pô, o Messi tava ali, né? Tocava a bola de lado, parecia que não tava muito motivado. Eu dei uma chegada nele, parece que ele se espertou, saiu driblando todo mundo, fez 3 gols. Vários jogadores já falaram sobre isso. E o Yamal é parecido, só que ele é mais falastrão. Ele já fala antes do jogo, então eu vou pra cima de vocês. Continuem provocando, continuem dizendo que o Álvaro Carreiras é o anti-Yamal. Nenhuma contratação que me chame. E o Atlético de Madrid pior ainda. O Atlético de Madrid tá se desfazendo, eu acho até que de jogadores, como por exemplo o Depou, que há muito tempo não joga no mais alto nível, mas que no seu mais alto nível era uma figura diferente ali naquele meio de campo, se desfazendo dele, trazendo jogadores que vão cumprir um excelente papel tático, mas que não muda o nível da equipe. Então,
nem Real Madrid, nem Atlético de Madrid melhoram. E eu acho que o Barcelona vai melhorar. Porque vai ser a segunda temporada do Hansi Flick. Porque nós vamos ter o Lamine Yamal, o Pedri, o Fermin, o Gavi, jovens, o Baldé, o Barzi, que vão evoluir por uma questão natural de acúmulo de experiência, de desenvolvimento técnico, que jovens nessa faixa etária costumam ter de uma temporada para outra, e também porque a tendência, a gente vai, eu já vi aqui, passei o olho por aqui, eu sei que tem outras perguntas que vão ser nessa direção, e porque eu acredito que uma contratação de um ponta vai nos trazer mais profundidade de elenco no ataque, que era o único problema do Barcelona. O Barcelona tinha profundidade de elenco na defesa, tinha profundidade de elenco no meio-campo, tinha profundidade de elenco no gol, só não tinha profundidade de elenco nas pontas. Tinha que improvisar nas pontas, porque nem o Ansu Fati nem Paulo Vitor estavam exercendo bem suas funções. Resolvendo isso, acabou. O Barcelona muda de patamar, Real Madrid e Atlético de Madrid não. Eu acho que não mudam de patamar, pelo menos pelo que eu vi até agora. E o time que já foi campeão deve confirmar o título mais uma vez. É o que eu falo, passar o carro. Ah, mas e na Champions? Champions, eu sempre falo que é semana a semana. Competição de mata-mata só dá pra dar palpite na véspera do jogo. Se jogar Barcelona e PSG, quem tu acha que ganha? Depende. Quem tá suspenso dos dois lados? Lamine Yamal tá 100%? E o Vitinha? E o Dembélé? O Pacho vai jogar? E o Inigo Martínez? Pô, tem que esperar a véspera do jogo para tu poder palpitar, né? Então, competição mata-mata, principalmente Liga dos Campeões, que é um mata-mata com os principais clubes, os times mais fortes do mundo, aí, meu irmão, não tem como tentar prever agora. Mas falando de campeonato espanhol, pontos corridos, a gente consegue dar um palpite mais seguro? Vamos passar o carro. Pergunta do H. Lemuel, que ele pediu para eu ser sincero. Como eu sou sempre sincero, dei uma subida na sinceridade para satisfazer a necessidade dele. E Bacili é o nome do rapaz aqui. O que você acha do Wesley do Flamengo pro Barcelona? Aí não, Ibacilha, aí não, né? Não tem condições. Ainda é novo, pode evoluir, mas não tem condições ainda, Wesley. O Wesley não está preparado para competir na primeira prateleira do futebol europeu. Sofreu muito na Copa do Mundo de Clubes. Quando jogou pela seleção brasileira, também não conseguiu, se esforçou, tá? E em algumas partidas, o esforço dele, principalmente na época, principalmente não, né? Na época do Dorival, acabava chamando a atenção, mas ele não tem nível técnico ainda. Não sei se vai ter um dia, e se tiver, será muito bem-vindo, mas hoje não, pô. Davi DK _ Vale. O que você acha dessa insistência do Deco com o Luiz Dias? E até onde isso pode atrapalhar a busca por outras peças? Que bom que essa pergunta veio, porque me dá a oportunidade de abordar um dos principais problemas que a torcida do Barcelona está enfrentando nessa intertemporada, que é o excesso de informações que continua se repercutindo mesmo quando não existe informação nova para dar. Então, não é que o Deco todo dia reforça que está interessado no Luiz Dias. É a imprensa que todo dia faz questão de lembrar que há interesse no Luiz Dias. É uma outra parada. Uma coisa é você ter o nome do jogador na lista e esperar uma oportunidade para abordá-lo e tentar a contratação. Isso é o que todo diretor esportivo faz e tem que fazer. Outra coisa é você fazer oferta todo dia pelo cara, todo dia tá ligando, todo dia tentar entender a situação dele e todo dia levar a porta na cara e continuar insistindo. Aí seria incompetência, seria burrice. Só que o Deco não está nesse contexto, ninguém no Barcelona está nesse contexto, de estar todo dia procurando o Luiz Dias e tomando fecho. Quem está procurando o Luiz Dias todo dia é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique faz oferta, o Liverpool diz que não, o Bayern de Munique manda outra oferta, o Liverpool diz que não, aí o Bayern de Munique, então também não quero mais, mas e se eu pagar mais 5 milhões? O Liverpool diz que não,
Quem está tomando fecho do Liverpool é o Bayern de Munique. O Barcelona não fez oferta nenhuma. Simplesmente tem uma lista com vários jogadores que, quando algumas saídas forem concretizadas, Ter Stegen, Iñaki Peña, Pablo Torres já saiu, o Ansu Fati já saiu, Pau Vitor, ou Christensen ou Araújo, tem ali algumas pendências para jogadores saírem, vai se olhar para o fair play financeiro e chegar à conclusão de quem tem que ser abordado. Essa é a situação do Barcelona, a gente sabe disso. Alguém aí não sabia? Ah, mas porque prometeram a regra 1 para 1. Isso não significa que você vai poder contratar quem você quiser. A regra 1 para 1 nada mais é do que poder contratar sem restrições. Isso não significa poder contratar todo mundo. Eu lembro quando começaram a sair essas notícias, a galera comentava, então bora trazer o Haaland. Gente, calma. Estar na regra 1 para 1 não significa que você pode gastar 200 milhões. Estar na regra 1 para 1 simplesmente significa que, quando você vender um jogador, 100% do valor daquela venda vira fair play financeiro para você contratar outro. Isso é a regra 1 para 1. O Barcelona está na regra 2 para 1. Então, vende um jogador, pode usar 50% do valor da venda para abrir fair play financeiro e contratar outro. Então, dá para contratar sem estar na regra 1 para 1. E estar na regra 1 para 1 não garante que você vai poder sair contratando todo mundo. É só uma diferenciação de quem pode usar 100% do que arrecada e quem pode usar metade ou 25%. Barcelona já chegou a estar nesse extremo. Vendia um jogador por 100 milhões, só podia gastar 25, porque estava numa situação muito severa de descumprimento das regras de fair play. Então, já fiz vídeo, tem vídeo aí no YouTube, acredito que mês passado eu soltei, posso até botar aí, fixar nos comentários para ficar mais fácil de você achar, onde eu explico a situação do fair play financeiro do Barça e eu explico como funciona a regra 1 para 1 e eu mato a ilusão de que voltar para ela é poder contratar todo mundo. Peço perdão, mas eu prefiro soltar a verdade, trazer a realidade do que vender fumo, né? Vender fumaça, como se fala na Espanha, para o torcedor ficar iludido. Então, trouxe lá, fiz esse vídeo e repito aqui. O Barcelona estar na regra 1 para 1 não significa que ele vai poder contratar todo mundo. Significa que ele vai ter mais facilidade para contratar quem quer. Tudo bem? A situação do clube não permite que o Barcelona saia contratando grandes estrelas. O planejamento não era sair atrás de jogadores no início da janela. Era de primeiro vender para saber quanto de fair play a gente tem para poder comprar. O Nico Williams ter tomado a iniciativa de se oferecer e a pressão da torcida fez com que o planejamento fosse redirecionado. Se perde o Nico Williams para o Bayern de Munique, o jogador tendo se oferecido para o Barcelona, aí era para acabar de vez com a gestão Laporta. E então ele tinha que ir atrás do Nico Williams, era obrigatório, mesmo que não fosse um movimento mais concreto no quesito planejamento. E agora que não deu o Nico Williams, a diretoria do Barcelona volta para o planejamento inicial. Vamos vender, vamos voltar para a regra 1 para 1, vamos ver quanto que sobrou de fair play, arrumamos a casa, agora bora atrás de um ponta que caiba no nosso orçamento. Não vai fazer loucura por ninguém, também não. Então, eu não vejo essa insistência do Deco no Luiz Dias. Ele nunca fez nenhuma oferta pelo cara, pô. Como é que ele tá insistindo? O que acontece é que todo dia há algum meio de comunicação, às vezes quando não tem o que falar, não vai poder ficar sem falar nada, porque senão perde o seu sustento, e aí bota lá, Luiz Dias ainda é uma opção pro Barcelona. E aí o torcedor pensa, de novo! Só que não é a diretoria falando disso todo dia, é a imprensa. Saber diferenciar. Às vezes, e eu já fiz essa crítica, o Laporta fala mais do que deve. E promete coisas que não se concretizam e o torcedor fica frustrado e a crítica é justa. Mas tem vezes que a diretoria não tá falando nada. É tudo boato de jornalista de mercado e a torcida cobra o diretor por uma coisa que ele nunca disse. Quem falou foi o jornalista de mercado. Vai cobrar o jornalista, porra! Foi ele que falou. Beleza?
Então, eu não estou vendo o Barcelona correr atrás insistentemente do Luis Dias. É um nome, dentre vários. Nessa lista tem também o Marcus Rashford. Nessa lista tem alguns nomes mais jovens que vazaram há algum tempo, mas que estão atrás na linha de prioridade em relação ao próprio Rashford, que se for contactado vai jogar no Barcelona, porque ele já toma essa decisão, já botou na cabeça dele e não vai aceitar outro destino. O Rashford só não joga no Barcelona se o Barcelona não quiser. E ninguém ainda foi abordado. Estão esperando solucionar as situações de fair play para poder conseguir ir atrás de alguém e trazer. Beleza? O torcedor vai ter que ter paciência. A boa notícia é que a não ser que alguém dê uma de Bartomeu e faça as loucuras que o Bartomeu fazia, qualquer hashtag que puxavam, o Bartomeu pagava 150 milhões para trazer o cara. Griezmann, Felipe Coutinho, Dembélé, todas foram contratações muito influenciadas pelo hype de rede social, e um presidente não pode tomar decisão baseada nisso. A não ser que apareça um Bartomeu, essa é a última janela de transferências que a gente tem que ficar falando de regra 1 para 1. Significa que na próxima a gente vai contratar o Haaland, o Bastoni, o Musiala e gastar 1 bilhão de euros? Não é isso. Mas pelo menos já vamos, no começo da janela, poder procurar os nossos alvos, porque no começo da janela já vamos ter o fair play disponível. Na atual, a gente ainda vai ter que ter um pouco mais de paciência, é só lá para agosto que vai estar tudo organizado para se poder contratar alguém. MR.Diego7, ele manda aqui, fala Blaugrana, ele manda aqui, eu não tô brincando não. Fala das músicas sobre o Barça. Eu queria conhecer mais. Cara, eu até tinha lá no Instagram um quadro onde toda semana, e eu não sei por que eu parei de fazer, eu acho que entrou naquela reta final da temporada, era tanto jogo decisivo em sequência que eu acabei simplesmente esquecendo de fazer. Mas eu tinha lá no Instagram um quadro em que eu postava uma vez por semana uma música da torcida, cantada no estádio, legendava em catalão e traduzia para o português, para a galera conhecer. E aí na legenda eu falava um pouco sobre o que aquela música significava, enfim. Eu vou retomar isso, é bacana assim, eu acho muito legal. Eu vou retomar, vou voltar a fazer isso lá no Instagram. Eu não acho que é um conteúdo para YouTube, né? Da gente pegar um vídeo aqui de 15 minutos e falar de uma música, e se eu for falar de todas de uma vez só, eu matei o conteúdo em um único vídeo. Então eu não acho que seja conteúdo aqui pro YouTube, mas uma boa ideia. Muito obrigado por me lembrar. Vou voltar a fazer isso lá no Instagram. Arthur.emanuel14. ADM, por que a diretoria do Barcelona ainda não procurou o Yildiz da Juventus? Eu vou te responder em duas partes. Uma a gente já abordou, mas não custa repetir. O Barcelona, até porque eu sei que tem gente que assiste só trechos do vídeo e pode não ter visto o trecho anterior no qual eu falei disso. O Barcelona agora não tem e não sabe quanto fair play vai ter para contratar um jogador. Não tem e não sabe quanto vai ter. Por quê? Para ter, precisa esperar sair aquele bendito relatório aonde os valores da venda dos palcos VIPs vai estar inserido e o time vai poder voltar a contratar com normalidade. Ali o Barcelona vai poder procurar jogadores para contratar sem restrições. Sem as restrições de não estar na regra 1 para 1, que não impede, mas dificulta muito a contratação de um jogador. Beleza, então tem que esperar, tem que passar o tempo. E para saber quanto de fair play vai ter, tem que primeiro vender os jogadores que estão no elenco. Não adianta eu contratar pensando que eu vou vender, porque depois dessa venda não se concretiza e eu fico lascado. Não consigo inscrever o jogador que eu trouxe. Seria irresponsabilidade. Basicamente, a diretoria está nessa sinuca de bico aonde ou ela vai ser criticada agora por não estar fazendo os movimentos, ou ela vai ser criticada no final da temporada porque fez os movimentos errados. Então, é melhor ignorar as críticas e fazer o que tem que ser feito mesmo, e o que tem que ser feito é isso. Primeiro vende, vê quanto tem de fair play, vê quanto dá para investir nessa janela para não criar problemas para o futuro do clube, e vai lá e faz a compra do jogador.
Então agora não dá para ir atrás de ninguém. O Barcelona agora não foi atrás de ninguém. Não, o Barcelona teve aquela negociação com o Nico Williams, já falamos, muito por conta dele ter se oferecido e da pressão nas redes sociais que o vazamento da informação que ele se ofereceu gerou. E o agente dele foi inteligentíssimo, porque se não vaza, talvez o Barcelona nem abrisse conversa. Mas depois que tá o mundo inteiro falando que o Nico Williams se ofereceu e tá disposto a qualquer sacrifício para jogar no Barça, a diretoria virou refém, tinha que tentar contratar. Se não... E aí a crítica seria justa, era papo de maluco, como assim o jogador tá se oferecendo, aceitando reduzir salário, vocês não foram atrás? Aí a gente percebeu que não era nada disso, estavam filtrando notícias ali que enganaram o torcedor. Teve muito jornalista que deu a contratação como já finalizada, chegaram a apostar até os valores, já acordo total. E os valores do suposto acordo, isso tudo aconteceu, gente. E o torcedor criou uma expectativa que se frustrou, né? E teve esse contexto, teve essa situação, mas fora isso, o Barcelona não foi atrás de ninguém. E nem deve, porque não sabe quanto vai poder gastar. Tem que esperar. E aí eu vou falar especificamente do Yildiz. Por que não procurou o Yildiz? Eu citei em um vídeo anterior como uma operação que eu procuraria viabilizar. Faria esforços, entraria em contato. Quanto é que tu quer, Juventus? O jogador quer sair, eu procuraria, sinceramente. Mas, olhando o contexto que a gente está vendo das outras negociações por outros jogadores e o quanto os preços estão inflacionados, eu não acho que o Yildiz sairia por menos de 80 a 100 milhões de euros. Mesmo o valor de mercado dele sendo 50. Acho que a galera ia querer o dobro lá na Juventus. A gente está vendo um monte de jogador meiote sendo contratado por 80 milhões, 90. E jogadores que talvez até sejam bons, mas já numa idade avançada, os clubes recebendo oferta acima do valor de mercado e rejeitando. Porque não quer 30% acima do valor de mercado, quer 100%, 150% acima do valor de mercado do cara. O mar não tá pra peixe, a realidade é essa. O Bayern de Munique, dizem por aí, ofereceu ao Liverpool 70 milhões de libras, que daria quase 80 milhões de euros, e o Liverpool falou, não, quero não. Irmão, um jogador de 28 anos, que não é uma das grandes estrelas do futebol mundial, eu tô oferecendo 80 milhões de euros, mais ou menos, e o clube não quis nem sentar para negociar, o mar não tá pra peixe, velho. É questão de oferta e demanda, né? Atualmente, se você tentar fazer uma lista de 10 pontas esquerdas, 10 pontas esquerdas de alto nível, você vai, no sexto nome, começar a ter que encaixar a galera que não é de primeira prateleira, que não é de alto nível, que não é de primeira prateleira, que não é um grande ponta, mas que, para fechar 10 nomes, tem que estar ali, né? Se você tentar fazer esse esforço, você vai perceber, tá escasso. Não é uma posição que existe em grande quantidade. A maioria dos clubes tá querendo ponta esquerda, melhor do que os que tem no seu elenco, e tá inflacionando o preço, certo? Você acha que o Guardiola tá satisfeito com o Grealish e o Doku? Não, ele quer outros. Ele quer se desfazer do Grealish. Ele quer alguém que coloque o Doku no banco. Só que o mar não tá pra peixe, ele olha pro mercado, quem é que tem? Não, no Luiz Dias não vou atrás, que o Liverpool nunca vai vender pra mim. Nico Williams renovou com o Atlético Bilbao. Rafael Leão, o Milan tá maluco, tá querendo 100 milhões de euros. Vou ficar com o Doku aqui mesmo, o Grealish. Assim, tá desse jeito, cara. A gente tem que aceitar isso. Esses nomes alternativos, que seriam apostas, traz o Mitoma, traz sei lá, o Lookman. A gente olha os boatos e o preço desses caras é razoável. Mas quando chega a oferta de verdade, a gente percebe que a realidade não é essa. O Lookman, todo mundo falava, por que o Barcelona não vai atrás? A Atalanta, segundo o jornalista fulano de tal, aceitaria ofertas de 25, 30 milhões. A Inter de Milão foi lá, ofereceu 40, a Atalanta falou não. É no mínimo 50 pra gente começar a conversar. Porra! O mar não tá pra peixe, velho. A realidade é essa. Se for pra fazer uma loucura,
contratar um jogador pelo dobro do valor só para dizer que contratou, eu prefiro que não contrate ninguém. Eu prefiro ir para uma temporada apostando na base do que ir para essa temporada com um nome pesado tendo sido contratado e nos próximos 5 anos a gente continuar nessa situação tenebrosa. E tá na 1-1, vendeu o palco VIP e o relatório da auditoria e o Javier Tebas. É melhor não contratar e na próxima temporada vir forte, coisa que o Liverpool fez, passou 5 anos sem fazer grandes contratações, para nessa temporada poder fazer as contratações que está fazendo. É melhor ficar nessa situação do que contratar agora sem ter as condições, só para dizer que contratou, não trazer o jogador que queria, mas trazer alguém, pagar um valor inflacionado e nem resolver o problema técnico e nem conseguir a recuperação financeira. Então, o Will diz, eu já falei, entra em contato, vê qual é a situação. Mas olhando para o mercado, a não ser que ele tenha uma multa rescisória que estabeleça um preço menor, muito provavelmente é negociação para 100 e 120 milhões de euros. E talvez por isso, não só o Barcelona, mas ninguém que está precisando de jogador com essa característica foi atrás. O Bayern de Munique, o Manchester City, tá todo mundo doidinho procurando jogador desse tipo. E ninguém foi atrás dele, deve ter algum motivo. Underline, Góis09, underline. ADM, do que mais você sente falta de morar em Belém do Pará? É do açaí com farinha? Cara, pra quem não sabe, né, no Pará existem várias comidas típicas que não fiquem chateados, mas a realidade é essa. Outros setores do Brasil importam, mas não chega com o mesmo gosto. Não chega com o mesmo gosto. O açaí, por exemplo, toma-se no mundo inteiro. Em Barcelona tem açaí, pô. Só que a partir do momento em que você congela o açaí para poder fazer uma longa viagem e ele chegar em uma outra região, já descaracterizou o gosto dele. O único lugar em que você pode tomar o açaí com gosto de açaí é no norte do Brasil. Então, sem dúvida alguma, no momento estou em Belém, então estou podendo tomar açaí, o gosto do açaí verdadeiro. Sem dúvida alguma, quando não estou, sinto falta, mas nem se compara à minha esposa. A minha esposa, ela fica maluca. Ela chega até a tomar esses açaís, que é mais sorvete de açaí do que açaí de fato, e que a galera bota banana, granola, cereja, o diabo 4. Ela chega até a comprar só pra sentir algo próximo do gosto, mas ela sempre fica frustrada depois porque o gosto não é o mesmo. Tá entendendo? No entanto, açaí não é o que eu mais sinto falta. Olha que loucura. Eu sinto falta, quando eu não estou em Belém, passo muito tempo longe, eu sinto falta da culinária que não é necessariamente típica, mas que eu não sei o que acontece. Em Belém a galera bota uns temperos que funciona melhor do que em qualquer outro lugar do mundo. Se você quiser um dia fazer um passeio gastronômico, tem gente que gosta de viajar para comer, tem gente que viaja para festa, tem gente que viaja para foto, tem gente que viaja para praia, tem gente que viaja para, enfim, história, e tem gente que viaja para comer. Se você quiser fazer uma viagem, turismo gastronômico, é Belém, irmão. É Belém. E eu ainda vou dizer mais. O meu restaurante italiano favorito não fica na Itália. Fica em Belém. Já viajei para a Itália mais de uma vez, comi em vários restaurantes, e o meu restaurante de comida italiana favorito não fica na Itália, fica em Belém, que é um imigrante italiano, ele é italiano, se mudou para Belém, né, muito tempo atrás, acho que já até faleceu, quem administra agora é o filho dele, e ele montou as receitas e abriu um restaurante italiano em Belém, que eu não sei o que acontece, mas é mais gostoso que comida italiana na Itália. Não vou citar o nome, porque existem marcas que me patrocinam e elas vão falar, pô, o cara nem te pagou e tu tá falando dele aí, mas vale muito a pena.
quem é de Belém talvez tenha aí alguma noção de qual é o restaurante que eu estou citando. Próxima pergunta, Pedrovski, você ainda tem em mente o projeto de assistir jogos do Barça em cidades do Brasil com os inscritos do canal? Cara, não é exatamente essa a ideia, né? Não é assistir os jogos, só assistir. Eu tenho a vontade de fazer eventos pra torcida do Barcelona, com um tatuador. Porra, tô a fim de fazer o escudo do Barcelona no meu braço, tá lá o tatuador, e faz a tatuagem lá na hora. Comprar camisa que tem a ver com o Barcelona. Chegar 3 horas antes do jogo, ficar lá conversando sobre o clube, falando um pouco da história do clube, uma parada meio de palestra assim. Eu tenho vontade não só de assistir o jogo, mas de fazer eventos mesmo, eventos. Onde a galera pagaria o ingresso para entrar, porque também o pai tem que ganhar dinheiro, tem que ter o retorno do custo de fazer o evento acontecer. E lá dentro teria várias coisas para a galera curtir. Tenho essa vontade e vou até fazer uma enquete lá no Instagram. Aqui no canal a gente tem menos de 8 mil inscritos, no Instagram tem 70 mil seguidores. Nenhum comprado, nunca comprei seguidor. Você pode perceber pelo engajamento. Tem página com 200 mil seguidores que não tem engajamento que eu tenho. E eu não estou falando isso para provocar ninguém, nem tenho nenhuma página em mente. É porque quando você compra os seguidores para inflar os números, você ficar só com seguidor, você não tem engajamento. Isso faz mal para sua página. Você que está começando agora, não compre seguidor. Vou fazer uma enquete por lá para a gente tentar decidir uma cidade para fazer o primeiro evento. No Clássico de outubro, que vai ser em Madrid, eu não vou em Madrid assistir jogo, a minha esposa tem medo de me baterem, eu falo pra ela que o perigo sou eu. Eu que faço mal por aí, eles que tinham que ter medo quando eu fosse em Madrid. Mas, pra ela não ficar intranquila, eu evito assistir jogo fora de casa, jogos que tenham muita rivalidade, então por que não fazer no Brasil? Um evento para assistir esse Clássico de outubro. Vai ser num domingo ou no sábado, reúne todo mundo. 3 horas antes do jogo eu já tô lá animando a galera, e canta música, e tatuador, e venda de camisa, e artefatos do clube. A gente fala lá sobre a história do Barça, faz tipo uma mini palestra ali, de 30 a 45 minutos para falar da história do clube, para quem não conhece. Seria muito bacana, né? A maioria dos meus seguidores, no quesito cidade, é de São Paulo. E em segundo lugar, o Rio de Janeiro. Então eu vou fazer essas enquetes, a gente faz ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E se você que está me assistindo tem um estabelecimento e gostaria de receber um evento do tipo, se manifeste, que a gente organiza. Mas tenho essa pretensão, já tentei fazer na temporada passada, infelizmente a minha esposa adoeceu, não deu para rolar. Mas tenho sim essa pretensão e vai acontecer. Nessa temporada vai acontecer, felizmente a minha esposa já está 100%. Bernardo._CAD. Tendo um maior fundo de armário, você acha que o Barcelona pode disputar os 3 principais títulos? Mas já pode. Agora, pô. Eu ia até fazer um vídeo, depois eu descartei esse roteiro, mas talvez eu retome, porque eu senti que a discussão durou pouco tempo, né? Tinha gente discutindo, pô, mesmo que o Barcelona contrate o Nico Williams, na época a discussão era muito forte em cima dele, mesmo que o Barcelona contrate o Nico Williams, o elenco ainda vai ser curto. Eu achei aquilo um absurdo. Quando eu vi a galera me falando sobre isso, me perguntando sobre isso, eu falei, não, peraí, pô. Então o que o Barcelona tem que fazer para ter elenco competitivo? O time vem de 3 títulos e uma semifinal. O elenco ainda não é competitivo, ainda é curto. Deus abençoe. E mesmo contratando vai continuar sendo curto, tem que ser o Chelsea para ter elenco competitivo, tem que ter 50 jogadores. E eu fiz um roteiro, né? Inclusive o nome do roteiro era Elenco de Carnot, em alusão à máquina de Carnot, que é uma máquina que, na época dos motores movidos a energia térmica, era a máquina perfeita. E só que essa máquina perfeita nunca existiu. Não, perdão. Era a máquina mais próxima da perfeição. Só que essa máquina nunca existiu e mesmo assim
mesmo ela não sendo possível de ser produzida, ela sendo só uma ideia, até quem conceituou a ideia admitia, ela não vai ser perfeita. Então eu ia falar do elenco de Carnot, que é o elenco que dizem precisa ser almejado, mas ele nunca existiu, ele nunca vai existir, ele é impossível de ser alcançado e mesmo que ele seja alcançado, ele não é perfeito. O elenco de Carnot. Eu fiz esse roteiro, depois eu descartei porque saiu de moda a discussão, mas assim que ela for retomada, eu acho que quando a temporada começar ela deve ser retomada, essa discussão, aí eu vou gravar e soltar esse vídeo. E eu acho que o Barcelona hoje já tem condições de disputar os 3 títulos. Não contratou ninguém, só Joan Garcia, Rony Bardi, não vende o Paulo Vitor. Vai dar pra competir? Vai. Claro que vai. Correndo o risco de uma lesão séria do Rafinha, do Lewandowski ou do Yamal acabar com o time porque não tem substituto à altura. Mas não é a mesma coisa o Real Madrid? Tiver uma lesão grave do Valverde, acabou o time? Não é a mesma coisa do PSG? Quem é que vai fazer a função do Vitinha se ele sofrer uma lesão grave? É o Zaire-Emery? Se você acha que tá bom, que vai manter a competitividade, que vai brigar por tudo, tudo bem, eu discordo. Na temporada passada, quando o City perdeu o Rodri, não afundou a equipe? Então eu não acho, é evidente que é melhor você se preparar para qualquer eventualidade. Isso tem que ser procurado, isso tem que ser almejado. Mas não é porque o Barcelona não tem um ponta reserva de alto nível que ele deixa de ser um time capaz de vencer todos os títulos. É claro que é capaz. Afinal de contas, todos os clubes estão sujeitos a uma lesão num momento crucial da temporada te impedir de conquistar os títulos que você almejava. Então, mesmo que não contrate e vai contratar, falo isso com tranquilidade, esse negócio de que o Barcelona sempre faz isso, fica dizendo que vai contratar e não contrata ninguém. Nunca existiu essa janela de transferência que ninguém foi contratado. Até nos piores momentos, o Barcelona podia não conseguir comprar, mas ia através de empréstimos e jogadores em fim de contrato se reforçando. Nunca teve. Temporada passada foi o Dani Olmo que chegou. 2 temporadas atrás chegou o Gundogan. 3 temporadas atrás, Rafinha, Koundé, Lewandowski. Nunca teve essa temporada em que o Barcelona não trouxe ninguém e agora que a situação financeira melhorou, vai trazer. Pode não ser o jogador que você preferia. Tem gente que preferiu o Musiala, tem gente que preferiu o Wilds, tem gente que preferia o Nico Williams, tem gente que pode não ser o jogador que você preferia, mas alguém vai chegar, vai dar uma profundidade a mais e esse time não é só candidato, é favorito para todas as competições. Vai ser campeão? Já falei mais cedo no vídeo. De pontos corridos, eu aposto com tranquilidade que vai. É amplo favorito para ganhar o Campeonato Espanhol. Pontos corridos, é mais controlável. Mata-mata na Copa do Rei e na Champions League, principalmente, porque são os melhores times do mundo competindo, aí é mais difícil de você precisar quem vai ser o campeão. Tem que deixar a temporada correr e ver quem é que chega na reta final com menos suspensões, lesões e quem o árbitro erra menos a favor do adversário. Eric ZZR. Tem algum brasileiro que o Barça queira contratar? Ou isso não passa na mente do clube? Cara, no momento não tem. Teve aquela situação lá do Zé Lucas, do Sport, mas que foi desmentido muito rapidamente pela diretoria. A diretoria foi procurada pelos meios de comunicação e, segundo foi noticiado, o Barcelona nunca procurou o Sport para falar do Zé Lucas. Foi o Sport que procurou o Barcelona para oferecer o jogador. E aí o Deco recebeu uma comitiva do Sport e conversou sobre o atleta, mas disse que naquele momento não fazia sentido a contratação. O Barcelona não levaria à frente aquelas conversas. E falou-se uma época do Wanderson, totalmente descartado, o Wesley, totalmente descartado. Então, eu não vejo, no momento, nenhum nome brasileiro que o Barcelona queira contratar, de imediato. E aí, repito sempre, amanhã muda. Amanhã, o Deco, Laporta, o Hansi Flick enxerga talento em um jogador brasileiro e corre atrás. Mas no momento, não. E aí eu tenho um elemento que é incômodo de falar, mas tem que ser falado.
O fracasso da contratação do Vitor Roque mexeu um pouco com a diretoria do Barcelona e faz com que ela esteja menos propensa a contratar jovens talentos que se destaquem na Série A do Brasileirão. O Vitor Roque era encarado como um grande destaque do futebol brasileiro, um jovem a ser lapidado, e ele foi, bateu, voltou, e nem no Barcelona, nem no Betis, nem no Palmeiras ele está conseguindo dar esse passo adiante. Então isso leva não só a diretoria do Barcelona, mas várias diretorias na Europa a ficar com o pé atrás. Caramba, será que trazer um jovem do Campeonato Brasileiro direto para render no meu time principal é um bom movimento? Trazer para desenvolver na base, nos times B, é uma outra parada. Mas trazer para render imediatamente no time principal é uma boa aposta? Eu gasto 40, 50 milhões num reforço que venha direto do Brasil? A contratação do Vitor Roque, que não deu certo, e a do Endrick pelo Real Madrid, que ainda não deu os frutos, que a essa altura o Real Madrid imaginava que já teriam sido dados, e com a explosão do Gonçalo Garcia, a situação do Endrick fica ainda mais complicada para ele ter minutagem, muito parecido com o que foi o Paulo Vitor, que depois não se concretizou, mas na pré-temporada chamou a atenção e tirou ainda mais o espaço do Vitor Roque. Tá um pouco difícil de, no curto prazo, haver aposta por jovens de destaque do Brasil. Quem tem a oportunidade de recuperar essa opção é o Estevão, né? O Estevão vai jogar pelo Chelsea. Se o Estevão chega, coloca a camisa e arrebenta, a galera volta a olhar pro Brasil e pensa, não, o problema não é contratar jovens do Brasil. O problema foi que contrataram o Vitor Roque, o Endrick. E também nada está descartado que tanto o Vitor Roque quanto o Endrick ainda se destaquem no futuro. Mas no momento ainda não deram o retorno que se imaginava. E aí a galera, o desempenho do Estevão pode ser o fiel da balança nesse debate. Mas por enquanto não. Albejos33. Você está em Belém? Acho que te vi no supermercado hoje. Estou. E não sei se era eu no supermercado. Não sei. Não sei quando foi que você viu, mas é possível que você tenha me visto, porque quem vai no supermercado aqui pela casa... A gente fica, quando está em Belém, fica na casa da minha esposa, né? Casa da família da minha esposa. E quem faz essas compras no supermercado sempre sou eu. Então é possível que tenha sido eu, sim. Bruno Dias da 88. Não seria melhor contratar o Lookman ou o Justin Kluivert do que atrás do Rashford? Eu não vejo muita diferença, não. Eu acho que... isso daí é uma outra situação que eu acho que às vezes a torcida exagera. Eu entendo você falar. Eu não estou dizendo que o Bruno Dias é essa pessoa. Eu só estou aproveitando a pergunta dele para fazer uma análise. Mas eu entendo você falar, caramba, eu prefiro o Lookman ao Rashford. Cara, totalmente compreensível. É uma questão de opinião, são dois jogadores que têm de fato um nível parecido. O Lookman nunca viveu a pressão de um time grande, mas o Rashford recentemente não vem jogando tão bem. Cara, tem argumento pros dois lados, é interessante, é um debate legal. Agora, quando o cara fala, o Deco é um imbecil, o Laporta é muito burro, como é que pode alguém, um desgraçado, acreditar que o Rashford vai render mais que o Lookman? O Lookman é muito melhor que o Rashford, tem que espancar... Não, peraí. Também calma. O Lookman também não é a reencarnação do Pelé. Não é assim. O Lookman não é o Maradona escondido na Atalanta. Calma. Dá pra você preferir um jogador sem ter ódio de quem prefere o outro. Se eu estiver comparando o Messi e o Ribamar, eu entendo você ficar indignado. Agora, o Lookman e o Rashford, eles não estão em patamares diferentes. Eles estão no mesmo patamar. E você pode preferir um ou outro, né? Então, não estou dizendo que foi o que o Bruno Dias fez, mas eu acho que a gente podia ser um pouco menos agressivo nessa discussão para não criar um clima de pressão desacerbada em um jogador que ainda nem chegou. Digamos que contratam o Rashford. Vai ser a temporada inteira o pessoal falando, era para ter trazido o Lookman.
Porra, tu vai atrapalhar o cara pra ele se adaptar. Deixa ele vir, deixa ele jogar, torce. Tudo bem, não, eu preferi o Lookman, mas já que contrataram o Rashford, vamos lá, Rashford. Vamos pra cima dos caras. Pronto. Eu acho muito bacana essa postura, é a postura que eu tenho. A discordância, ela faz parte, as preferências também, mas eu acho que é um exagero muito grande. Quando não é contratado o jogador que você queria, nem sempre vai ser um grande absurdo. Às vezes, simplesmente precisavam de uma característica diferente. Eu, sinceramente, não acho que nem o Lookman nem o Kluivert estão mais bem preparados para jogar pelo Barcelona do que o Rashford. Até peguei algumas estatísticas do Lookman. Cara, nós estamos contratando um ponta esquerda. A última temporada que o Lookman jogou de ponta esquerda, tipo assim, como posição principal, foi na temporada, se não me engano, pelo Fulham 2021. Desde então, ele sempre jogou de segundo atacante e numa situação de emergência, atuava pela ponta e se destacou na Atalanta, que é um time que não tem ponta, tem segundo atacante. Então, nessa temporada, quando a Atalanta fez uma mexida tática para ir para cima de um adversário, ele até atuou pela ponta esquerda, essas estatísticas são do Transfer Market, mas ele jogou 2 vezes só a temporada inteira de ponta esquerda. Ele já não é mais um ponta esquerda, ele foi 5 anos atrás. Certo? E quando jogou de ponta esquerda, sabe quantos gols ele fez nessa temporada em que ele jogou de ponta esquerda mesmo, raiz? Ele fez 2 gols na temporada. Jogando pela ponta esquerda, pelo Fulham, se não me engano, temporada 2021, 2 gols. Ele nunca se destacou como ponta esquerda, ele se destaca como segundo atacante. Como segundo atacante ele é diferente. Não é um dos melhores do mundo, mas está acima da média. Mas nós não precisamos do segundo atacante, nós precisamos de um ponta. Vamos contratar ele, que não é dessa posição, porque no passado já jogou nela, e apostar que ele vai render na ponta o que ele rende de segundo atacante, eu acho muito arriscado. Especialmente quando a Inter de Milão oferece 40 milhões e a Atalanta pede 50 só para sentar para conversar. Vamos gastar 50, 55 milhões num jogador de 28 anos, 27 vai fazer 28, que nunca jogou num time grande e que não é especialista na posição que nós queremos? Eu não concordo. Eu não acho que é um movimento que faria sentido, né? O Justin Kluivert, eu pessoalmente não acompanho tanto para te trazer estatísticas tão concretas quanto eu trouxe do Lookman, mas se eu não me engano, ele é canhoto, mas ele joga por dentro, né? Ele também não joga na ponta aberto, não como posição principal. Me corrijam se eu estiver errado, eu não acompanho muito. O Bournemouth, se eu não me engano, que é o time que ele joga. Em caso de venda do Christensen, qual zagueiro você traria? Eu não sei se a venda do Christensen nos permitiria trazer um zagueiro de primeira prateleira. E eu não vou trazer nomes que não são realistas. Eu traria o Bastoni. Beleza, quem é que vai tirar o Bastoni da Inter? Se fosse fácil tirar o Bastoni da Inter, o Real Madrid já tinha tirado, o Manchester City já tinha tirado, o PSG já tinha tirado. Não tira porque não dá para tirar. Ele tem uma identificação muito grande com a torcida. É possível que ele tenha um sonho de um dia jogar no Barcelona e aí aceitar essa mudança. Talvez o contato valesse a pena, mas hoje provavelmente ele sairia por um preço salgado demais para o Barcelona pagar. Então, eu nem acho que seja uma contratação realista, independentemente de orçamento, e no orçamento inicial é totalmente impossível. Quem eu acho que a gente poderia procurar e nos traria um alto nível de atuações, com a característica que o Barcelona precisa, e sendo um jogador que não seria caro, portanto realista, é o Hincapié, lá do Bayer Leverkusen. Eu gosto muito do Schlotterbeck, mas a lesão que ele sofreu é gravíssima. Ele inclusive ainda está se recuperando. Ele só deve voltar a jogar em dezembro, sendo que a lesão dele foi em abril. É uma lesão complicadíssima, a gente não sabe como ele vai voltar. E mesmo que ele volte em alto nível, não tem por que contratar agora um cara que só vai jogar em janeiro. Se é para contratar um cara para jogar em janeiro, contrata em janeiro, pô. Contrata agora. Não tem por que ter esse custo agora. Mas se ele se recuperar e voltar a estar 100%, eu acho que ele é um cara que encaixaria perfeitamente no Barcelona. Gosto do Schlotterbeck, mas pela lesão eu iria
em busca do Hincapié, sendo bastante sincero. Não vejo outros nomes que seriam um encaixe técnico, tático, de idade e ao mesmo tempo um jogador que seria uma contratação realista, estaria disposto a sair do seu clube e jogar pelo Barça, né? Seria então Hincapié hoje, Schlotterbeck, se ele voltar 100% no futuro. Beleza? Meus amigos, o nosso tempo se encerrou. Eu agradeço a você que ficou comigo até o final. Se ficou até o final é porque gostou, então não sai do vídeo antes de curtir, se inscrever e hypar. Fazendo tudo isso você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Me dá o teu engajamento que eu te devolvo entretenimento. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.